Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bloco da série Silhuetas Reveladas. Ao longo dessa série, já falamos sobre diferentes corpos e diferentes necessidades da modelagem. E hoje vamos falar sobre um corpo que passa por uma das maiores transformações naturais da vida. O corpo da gestante. Porque durante a gravidez, o corpo muda completamente. A modelagem precisa acompanhar essa transformação. O corpo está em constante mudança. Quando pensamos em modelagem para gestantes, precisamos entender uma coisa importante. Não estamos modelando para um corpo estático. Estamos modelando um corpo que está se transformando mês a mês. O abdômen cresce, a postura muda, o centro de equilíbrio do corpo muda. Muitas vezes o conforto passa a ser a principal necessidade. O que muda na modelagem? Na modelagem para gestantes, precisamos observar espaço para a acomodação do abdômen, conforto na cintura, liberdade do movimento, facilidade para vestir, possibilidade de uso durante diferentes fases da gestação. Por isso, a modelagem não deve apertar ou limitar os movimentos. Ela precisa acompanhar o movimento do corpo. Esta modelagem é um desafio muito grande. Quem faz esse tipo de modelagem, olha, é privilegiado. Bom, é o seguinte, aqui tá o molde base, eu fiz de blusa e fiz de calça. O de saia a gente vai acompanhar aqui embaixo para dar continuidade, tá bom? Bom, sem delongas, vamos falar aqui sobre modelagem. Quero ser bem objetiva e clara. A questão da modelagem para gestante, a gente acha que, nossa, eu tenho que aumentar, que nem no caso aqui a frente. Aqui tem frente e costas, certo? E muitas vezes imaginam que, nossa, eu vou ter que acrescentar aqui por causa do barrigão. Não, não tem necessidade. O pulo do gato está aqui no meio, porque através dessa aqui ela levanta. Uma coisa que é muito interessante é que a gente pode fazer transferência de pence, porque aqui nessa parte do busto é uma medida padrão. A gente pode fazer transferência, só que nesse caso não vamos fazer transferência, porque nós precisamos de dois tipos de caixas. Que tipo de caixa? Caixa para os seios e caixa para a barriga. Exemplo, uma roda que a gente precisa criar essa caixa, porque a mulher, quando ela está esperando, né, o bebê, os seios ela vai inchar. Então nós precisamos focar também nos seios, que seria uma caixa, aqui seria um e aqui seria dois. Só que aqui na barriga, por exemplo, vou fazer um círculo pra gente, só para visualizar. Então eu preciso acrescentar aqui. Só que geralmente, não sei se você já viu, mas quando tem camisas ou blusinhas até que não fica tão aberto, aquele bico assim, né? Por exemplo, quando ela vai vestir, por exemplo, vamos supor que ela tá com a blusa, né? A gente tá de perfil, de lado. Aí, a blusa geralmente aqui fica sobrando e a barriga tá aqui. Ou fica esticada, mas, né, quando ela é maior, por exemplo, fica aquela abertura, né? Mas existe um jeito da gente fazer para que ela forme aquela caixa. Aí que tá a questão. Por exemplo, aqui nessa modelagem, aqui é cintura, ó. Cintura. E aqui, vamos supor que vai ser um vestido. Vestido dá continuidade nessa parte aqui. E a gente também tem que trabalhar nessa questão das pences, porque ele precisa ter essa caixa.
Um vestido que fica bem legal para modelar um corpo de uma gestante, a gente tem que ajustar nessas questões aqui. Por exemplo, a gente pensa muito na questão da modelagem de plus size. O plus size, geralmente, como homem e como mulher, eles têm barrigão. Essa parte do abdômen, ele é bem maior. E nesse caso, vai ser parecido. Então, a gente vai ter que aumentar um pouco essa questão da pence que tem da cintura. A gente, aumenta aqui. E a gente vai ter que também criar uma outra pence para poder ajustar, Por exemplo, nesse caso de vestido, não, a gente só acrescenta aqui e faz ele normal ali. Se quiser dar uma cinturada aqui, tá ok. Aquele padrão que a gente está acostumado. Mas vamos supor que eu quero fazer uma blusa para ela. Ou então você faz um vestido, como que eu posso dizer? Sabe aquele vestido que tem, por exemplo, aqui, ele tem aquela faixa e a saia ela é um pouco mais solta. Ou um tubinho, mas o tubinho, por exemplo, a gente tem que colocar as emendas, Tem que colocar a costura, quer dizer, emenda não, costura da cintura para a saia. Aí, nesse caso, a gente acrescenta uma pence aqui. Então, aqui a gente vai ter que ver qual é o mês da gestação. Se for um mês de 5 meses, a gente pode acrescentar uma pence aqui, mas aí a gente coloca da pence daqui até aqui. Por exemplo, ficaria assim. E aí a gente colocaria uma pence de 2 centímetros, tá bom? Aí, conforme vai aumentando a gestação, a gente vai aumentando as pences aqui. Porque essa pence aqui que forma a caixa. Porque veja bem, um exemplo. Aqui tá reto. Se eu pego essa pence, vamos lá, eu cortei e eu junto, automaticamente ela vai virar assim. Então ela vai ter uma descida e forma uma caixa. Você pode criar esse método para blusas, camisas. Você pode criar também para vestidos, como eu te falei aí, vestido mais encorpado ou um vestidinho solto, também para não ficar tão aberto, porque tem vestido que fica tudo largo demais, mas dá pra gente trazer esse ajuste e através dessa pence aqui. Isso daqui super ajuda, é muito bom. Por exemplo, a gente pode fazer a transferência também, quando a gente faz as medidas aqui do molde base, a gente pega uma medida maior. Nesse caso da gestante, aqui na parte da cintura, ela vai ficar bem maior do que no busto. Tá tudo certo, a gente vai seguir isso. Só que a pence daqui, ela vai ficar bem menos. Tá tudo certo, a gente vai deixar como deve estar. Aí, não precisa acrescentar aqueles 3 centímetros que a gente faz na cintura para formar essa pence. Não tem necessidade. Faz o normal. Se sobrou um centímetro, meio centímetro, você coloca o que sobrou. Beleza. Aí que a gente vem e foca nessa pence aqui. Aí essa pence como aqui a pence em cima. Porque essas duas pences é o que forma a caixa. Tá vendo como que as coisas vão juntando? Aqui do busto, a gente junta aqui, forma uma caixa, certo? E da barriga que forma outra. Mas você repara que a pence daqui do busto, ela é maior do que daqui lá de baixo. Depende da gestação. Se for uma gestação de 8 meses, aí a gente aumentaria. Dá para aumentar uns 3, 4 centímetros. Porque a gente está acompanhando aquela barriga. Aí a modelagem forma desta forma. Pode ser qualquer modelo que você quiser. Pode ser um modelo até de casaco, que for criar para gestante, você pode fazer dessa forma. Aí você faz os cortes. Agora, saia é a mesma coisa. Você só saia. Lembra que eu te falei, a pence não tá aqui? É aqui que você vai fazer também na saia. Quando você fizer a saia, a gente vai fazer a cintura. Qual é o valor da cintura? A cintura tá na gestação toda. Agora nós vamos falar sobre as costas. As costas tem um padrão que a gente já sabe que são a cintura e aqui em cima nas costas. As nossas costas, a gente sabe que ela é curvada. Então a gente precisa fazer essa pence. Só que dependendo do modelo, a gente pode transferir ela para algum corte, para algum lugar. E depende de qualquer modelo. Pode ser camisa, pode ser blusa, regata, o que for, para homem ou para mulher. Essa é a medida padrão.
E como a gente está falando de gestante, então essas duas medidas não é normal o padrão. Vai manter a mesma coisa. Como o da saia que eu expliquei, que é daqui da frente, também vai funcionar normal, não vai alterar nem nada, tudo tranquilo. Porque a gente fez a divisão de 4, lembra? Daí ele tá aqui, tá tudo certo. É só aqui na frente que a gente vai fazer aquela caixa. Você observa também na parte das costas, pode ser que nas costas precisa de fazer um pouco da pence por conta do bumbum. Geralmente o bumbum fica mais empinado, então você observa isso. Mas aí a pence do bumbum é em outro lugar. A gente não faz aqui na parte da cintura, a gente faz a partir do quadril. Aí é outro processo. O quadril, por exemplo aqui. Isso aqui é o centro das costas, né, o dobra, e aqui é o quadril. Aí nesse quadril, por exemplo, aqui é as costas, o centro das costas onde fica o bumbum. Por exemplo, aqui a gente está falando de quadril. A parte do quadril, a pence, ela tem que ficar no centro do bumbum, que é a medida maior. Então, o que você vai fazer? Você não vai colocar a pence no centro das costas, onde está o bumbum, porque é lá que tem que dar o volume. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar a linha do quadril e aí a gente vai colocar a pence daqui, da parte da lateral, onde está embaixo da cava. Aí você pode aumentar de 2 a 3 centímetros. A 3 centímetros. Então, aí por exemplo, vamos supor que eu fiz aqui. Aí a gente fez essa linha, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pegar essa medida aqui, que tá de baixo, que é a reta do quadril, eu vou cortar ela inteira. Deixar só um pedacinho assim. E aí aqui eu junto. E juntando aqui ela vai formar um volume. Aí sim, aí você só alinha. Toma cuidado para não tirar a medida, porque se você tirar a medida daqui, vai alterar depois na hora de vestir. Aqui é a mesma coisa, vai alterar, porque ela vai ficar meio assim. Então, aí você vai ter que ajustar também. Toma cuidado para não aumentar ou diminuir a medida ali exata que a gente fez do quadril. Qual é o valor total do quadril? A gente vai fazer divide por 4, então tem que ser aquele valor exato. Então tem que tomar cuidado com isso, mas você faz a conferência depois com a fita métrica, certo? Agora nós vamos falar sobre calças. A parte das costas, a gente vai mudar algumas coisas. Aqui na parte da frente, a parte da calça, a medida, elas têm algumas diferenças. Por exemplo, aqui na parte da frente existe uma pence. Existe gente que coloca 2 pences para facilitar. Lembra que lá na blusa a gente colocou uma pence na cintura, que a gente pode pôr também. Só que aqui, por exemplo, foi aqui na parte da cava, não é que a gente fez a pence? Então aqui é a mesma coisa. Onde fica a cava? Ficaria aqui, né? Aqui é a parte da cava. Então é aqui que a gente faz a pence, por quê? Porque aí depois quando a gente juntar, ela deita. Pra calça não ficar tão aberta, sabe? Pelo contrário, pra ela formar aquela caixa, entendeu? Porque aí a caixa ela vira automaticamente, forma uma queda. Ou então, em vez de você colocar lá, você pode fazer aqui também. Mas você faz testes. Por exemplo, quando a gente faz a medida do molde base de calça, existem 2 linhas. A linha do gancho e a linha do quadril. A linha do quadril fica um pouco acima do gancho. Aí essa linha aqui do quadril, aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui na parte da saia. Aí a gente vai, por exemplo, sempre sentido contrário, porque a barriga fica aqui, certo? Então aqui precisa formar uma caixa. Então se eu coloco um valor maior aqui e eu fecho, ela vai fechar. Então tem que observar e fazer o teste. Aí você vai testando. Ou você faria aqui. Se fizer aqui fecha e ali abre. Entendeu? Então, por exemplo, você faz aqui 2 centímetros e aí você fecha, quer dizer, em cima, não do gancho. A barriga tá aqui. Então é aqui, ó.
Aí você faz aqui e fecha depois e faz a mesma coisa que eu expliquei aqui na saia. Fecha e aí aqui forma um volume que vai ficar na parte do bumbum. Aqui na verdade é o gancho, que seria o centro, aqui é a lateral, então tá certo, é aqui mesmo. Porque o bumbum fica na parte do gancho, não é assim? Pois é. Ótimo, até aqui tudo bem. Aqui na parte das costas, tem que observar também. Vai precisar fazer o acréscimo de volume da caixa, né? A gente fala caixa. No bumbum, que seria aqui as costas, é a medida, lembra? E você faria a mesma coisa que a gente fez aqui. Não coloquei lá para poder diminuir. E aqui faz o volume, porque ele aumenta. E aqui é a mesma coisa, faria a mesma medida. E aí você colocaria aqui, né, ó. Fecha e lá faz o volume. Então é isso. Para fazer qualquer tipo de roupa, a gente tem que entender a anatomia. Isso que é interessante de modelagem. A modelagem, ela é gostosa porque quando a gente percebe aonde precisa ter volume, aonde não precisa, é mais fácil de entender e a gente criar um tipo de modelagem. Imagina a gente criar modelos para gestante, usar aqueles macacão lindo, com aquele barrigão, sabe? Mas que tem aquele conforto, né, do movimento para ela sentar, levantar, que não fica aquela coisa sobrando na frente, aquela coisa enorme por causa do barrigo. Não, mas aí você consegue, com esses detalhes, você consegue fazer uma caixa de volume perfeita, porque aí só mostra aonde precisa mostrar, qual o volume que tem maior, que seria barriga, o seio também, que é o padrão, e lá na casa do bumbum. Então é sempre assim. A questão da saia a gente tem que observar nas costas, porque se a gente faz esse acréscimo, é para aquela saia na parte das costas não subir, não ficar empinada, porque aí ela endireita e fica certinho e fica alinhado. E é onde traz melhor movimento e conforto também. Porque, por exemplo, é muito chato, né? Eu mesma, quantas vezes eu usei saia que na frente ficava maior e trás ficava menor e empinado ainda. Eu me sentia desconfortável, não tava aquele conforto, ficava toda hora abaixando. E aí até entender essa questão dessa pence para poder colocar nesses detalhes, traz um melhor caimento. E aí depois que eu fiz isso, a minha saia ficou bem melhor. As saias que eu faço hoje é tudo assim. As calças também. As calças eu dou um pouco de volume para não apertar no bumbum. Porque o bumbum, ele tem que ter um movimento ali também de formar uma caixa para poder ter ali o movimento do corpo que o corpo pede, que ele precisa. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui na mensagem que eu respondo para você. Até mais. Mais do que medidas. Muitas pessoas acreditam que basta aumentar algumas medidas, mas não é assim. A modelagem para gestante precisa de planejamento. Ela precisa respeitar as mudanças do corpo, sem perder conforto e funcionalidade. A modelagem para gestantes nos ensina algo muito importante. O corpo muda. A roupa precisa acompanhar essa mudança. Mais do que vestir, a modelagem deve acolher a cada fase da vida. No próximo vídeo, vamos encerrar esta primeira etapa da série com um tema especial sobre inclusão além das medidas.